Bom dia, pessoal. Estamos começando, então, mais uma TPC pela diretoria. Eu vou passar a pauta para vocês. Se der alguma coisinha errada aí, de conexão, de áudio, vocês podem me mandar aqui no chat, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Inicialmente, eu vou dar uns recadinhos para vocês. Alguns colegas me perguntaram no pessoal se eu poderia deixar o link do Forms de avaliação aqui no chat já, né? Porém, como a gente está numa live e depois, mesmo eu tendo a opção, eu não gosto de, quando eu subo o vídeo, tirar o chat, sabe? E aí eu não acho legal deixar lá esse link. Então, assim que nós terminarmos, eu já vou até o formulário de avaliação e já abro o aceite, tá bom? Então, eu já estou respondendo para quem solicitou. Eu não estou aqui vendo o chat inteiro, mas eu dei uma olhada rápida, vi o Everaldo. Bom dia, Evê, nosso diretor de núcleo interino. Agradeço a você. Então, vamos começar, pessoal? Aqui a gente tem o nosso tema. Nós vamos continuar em todas as ATPCs futuras, trabalhando com as habilidades de arte, agora para o quarto, né? Mas sempre focando nas habilidades, tá? E com aprofundamento nas habilidades essenciais e sempre relembrando as habilidades de suporte e também as articuladoras que nós temos no nosso componente. Eu acredito que seja o único material que vem, salvo engano, é o único que vem com as habilidades articuladoras, tá? Eu não coloquei aqui, mas isso, quando a gente falar em habilidades essenciais, todos nós temos em mente sempre que as articuladoras devem estar presentes, tá? Quando vocês montarem os seus roteiros para os alunos, né, e selecionarem as habilidades, sempre essa tríade, as essenciais, as de suporte e as articuladoras. Vamos falar um pouquinho também da avaliação formativa, né? Hoje teremos dois convidados, na realidade, e eu vou abordar a estrutura da avaliação. Vamos dar início hoje, né? Então, provavelmente isso terá continuidade, mas iniciamos hoje esse trabalho com a estrutura, assim como nós fizemos com a estrutura das habilidades, aquela leitura. Hoje a gente vai começar a dar início a essa abordagem dessa estrutura, como a gente vai estruturar um enunciado, um item, uma questão, e ver todos os elementos que compõem essa estrutura. E a pauta tem como objetivo passar para vocês as informações pertinentes à plataforma CAED, que é a avaliação processual do terceiro bimestre. Vamos também com o nosso convidado falar sobre o programa ERER, a continuidade no aprofundamento. Como eu falei no slide anterior, a gente sempre vai estar abordando agora a recuperação e o aprofundamento, de acordo com o comunicado 155. Que nós já vimos nas ATPCs anteriores. E o aprofundamento na avaliação formativa, como eu já expliquei para vocês. E o nosso segundo convidado de hoje é o PCNP de Filosofia e História, da área de Ciências Humanas, junto com o PCNP de Geografia e Sociologia, o VAL, e ele vai falar para a gente sobre o programa ERER. Eu quero abordar com vocês exatamente a construção dessa avaliação.
eu espero que isso esclareça, oriente, e para que vocês consigam se apropriar cada vez mais, porque a maioria de vocês já está há muito tempo, né, em sala de aula, e essa avaliação que o Rodrigo vai falar é a avaliação online, né, que vai ser feita remotamente. Então, como a gente está nesse momento ainda de aprendizagem remota, é bem interessante a gente conhecer essa estrutura e, a partir daí, a gente conseguir fazer as adaptações necessárias, sem se perder da estrutura, mas fazer as adaptações necessárias para uma avaliação online. Então, eu vou começar falando para vocês sobre o enunciado. No caso, a nossa primeira interação é como eu falei, o enunciado, o comando, o suporte, depois mais para baixo eu trago para vocês já essa estrutura por meio de info. O enunciado é assim, uma das maiores preocupações que a gente tem quando a gente vai elaborar uma questão. Vamos pensar primeiro num formato de questão objetiva, mas isso serve também para uma questão aberta, porque nós, em arte, nós trabalhamos bastante também com questões abertas. Mas vamos, assim, para uma melhor compreensão nesse momento, pensar numa questão objetiva, aquela que tem o enunciado, tem o comando, né, tem o suporte e tem as alternativas, tem os distratores e tem o gabarito final. Como que ele deve ser? Porque dependendo de como é elaborado, construído esse enunciado, isso pode levar o aluno ao erro. E isso implica também, por parte do aluno, a habilidade que é trabalhada principalmente em língua portuguesa, mas que todos os demais componentes acabam trabalhando também, que é a interpretação. Então, a gente não pode esperar que isso venha só de língua portuguesa. Língua portuguesa vem trabalhando com as competências e habilidades, a capacidade leitora, a capacidade de escrita, a oralidade, principalmente a interpretação de texto. Mas nós todos também temos que seguir dando apoio e não confundir a cabecinha do aluno na hora de elaborarmos uma questão. Todo enunciado, seja questão aberta, seja questão objetiva, ele deve ser claro, ele deve ser objetivo. O enunciado e o comando às vezes até, né, se misturam um pouco. Por quê? O comando também tem que ser claro. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente com erros na construção, eu estou falando, aí é o professor construindo. Na nossa norma culta, né, no nosso idioma, de ortografia, de erros gramaticais, porque às vezes uma vírgula a gente sabe, tem muito meme que rola por aí há muitos anos, o quanto uma vírgula pode comprometer a interpretação, né? Seja de uma frase, seja de uma oração. Às vezes, a gente se depara com questões que têm falhas assim básicas. É uma vírgula, e sabe aquele antigo ponto final, letra maiúscula continua na mesma linha? Às vezes não, põe uma vírgula e segue. Isso dá uma margem de interpretação falha muito grande e o aluno fica comprometido ali, às vezes. Então, cabe a nós, professores, não só na elaboração, na construção dessa questão, prestarmos muita atenção nisso. E mesmo que a gente não esteja construindo, que nós estejamos selecionando uma questão, porque isso acontece. Às vezes a gente trabalha até com questões de provas externas,
SAEB, de SARESP, na verdade, de vestibular, se em acordo com aquela habilidade, ou se já trabalhada, que a gente pode até repetir numa avaliação. Mas, às vezes, a gente não pode confiar muito, não, viu? Às vezes, essa questão que a gente está selecionando, ela também vem com erros. Quantos comandos, quantos enunciados com erros gramaticais a gente não vê, não é verdade? Então, assim, se eu gosto da questão, se eu acho que ela até está bem construída, mas tem um errinho aqui, um errinho ali, a gente conserta. Então, tem que tomar bastante cuidado nisso. E isso entra nesse slide que eu estou mostrando. Tem que ser claro para o aluno. O enunciado é que vai anunciar, como o próprio nome diz, né? Enunciar, né? É declarar, esclarecer o que ele vai fazer a seguir. Então, aqui, quando tem a falta ou excesso de dados ou informações, pode dificultar a compreensão do problema ou ainda conduzir a uma questão sem resposta. Aí vem o chute, tudo bem. Não estou falando que se isso acontece, é erro nosso na elaboração. Eu estou apenas falando que não é somente responsabilidade do aluno fazer a interpretação. Se você elaborou um enunciado, uma questão corretamente, aí cabe ao aluno fazer essa interpretação, tá? Mas eu estou querendo abordar os dois lados também. Porque se há alguma falha nessa elaboração, você já está colocando um distrator no próprio enunciado, no próprio comando. Isso acontece? Isso acontece, né? De ter um distrator. Mas esse distrator, ele pode ser por outros motivos, não por erro na construção daquele comando ou do enunciado. Alguém quer falar alguma coisa? Nós estamos trabalhando com o programa de recuperação e aprofundamento, né, do comunicado 155. Então, é importante a gente conversar sobre isso, a gente trocar, se surgirem dúvidas. E não é só para esse momento, sempre foi assim. Só que agora, com essa situação toda, vocês percebem que nas formações a gente está se debruçando em coisas, em questões que já foram vistas, que já foram tratadas em orientações técnicas, informações para vocês remotamente também. Então, isso tem que ser algo que seja esclarecido, que seja constante, que deixe de ser um problema. Se alguém tem alguma dificuldade com relação a isso, é importante a gente estar sempre fazendo formações a esse respeito, até que todos se apropriem. E isso também depende do roteiro de estudos que você está fazendo. Porque se você já vem com um roteiro de estudos comprometido na estrutura, consequentemente, o seu roteiro de atividades ou avaliação, ele já vai, na sequência, também ter falhas. Entendendo? Aí, a gente tem aqui já o início dos elementos de uma questão. Então, nós temos o item. Então, a gente já está começando a falar na estrutura dos elementos que compõem uma questão. O item é uma questão. A gente fala coloquialmente isso, né? Chama de pergunta 3, pergunta 2, pergunta. Você errou todas as perguntas ou todas as questões. Vamos pensar numa avaliação, por exemplo, com 5 itens, com 5 questões. O termo correto seria esse: é um item, é uma questão, é a unidade de um teste de avaliação em larga escala. Por que está em larga escala? Porque aqui
Nesse documento da SEDUC, a gente está falando de uma avaliação externa, por isso em larga escala. Mas esse elemento, ele também aparece e faz parte das nossas avaliações. E essa questão pode ser de múltipla escolha ou aberta. O que ele tem que avaliar? Esse item, essa questão? Uma única habilidade. Portanto, ele é unidimensional. Ele vai trabalhar na dimensão daquela habilidade determinada. Obtém um resultado por estudante, que permite avaliar as hipóteses levantadas por ele. Aqui, quando a gente fala, eles falam em hipóteses, é lógico que eles estão tratando disso mais genericamente e voltado para mais voltado para a língua portuguesa, para a matemática. Só que as hipóteses que o aluno levanta não estão apenas adstritas a esses componentes, a língua portuguesa e matemática, certo? Isso também é utilizado para os demais componentes. Por quê? Todos seguem a mesma estrutura. E aí cada componente vai trabalhar com avaliações e com atividades a partir das suas habilidades, a partir dos seus eixos, né, do seu próprio currículo, das suas competências gerais de área específicas de componente. E aqui ele já fala um pouco dos distratores, né, que eles têm que ser plausíveis. Ou seja, você não pode colocar entre 5 alternativas, por exemplo, um termo absolutamente absurdo. A gente não pode pretender do aluno, dentro do nosso componente, que essas alternativas sejam tão pragmáticas, tão engessadas, como eu sempre falo. E os distratores, consequentemente, não podem ser absurdos, eles têm que ser plausíveis. Ele é um distrator, é uma questão, o próprio nome já diz, que vai levar o aluno a dar uma distraída ali e ficar em dúvida, né? Assim, nós também fazemos testes, nós também fazemos avaliações nos cursos, sempre tem as questões finais. Por exemplo, se eu estou falando de cor, vou dar um exemplo bem básico, cujas opções são verde, azul, violeta, laranja, e botar assim, de repente, carne na quinta opção. Você vai estar super facilitando para o aluno? Sim, ele já elimina uma, mas assim, não há necessidade nem de fazer pegadinha, aquela pegadinha maldosa, porque o distrator, ele não é maldoso, né? Quando a gente chama de pegadinha, aquela questão tinha pegadinha, né? A gente sempre fica bravo, tal, né? Mas é aquele distrator que induz ao erro, não ao contrário, que deve ser fazer com que o aluno, levar o aluno a interpretar aquela questão, para que ele se sinta seguro. O aluno tem que ter essa segurança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando elaborar uma questão, tá? E aí, aqui embaixo, falando numa linguagem popular, um item é cada questão do teste. E aqui a gente está ressaltando as suas particularidades. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Vamos seguir. Então, aqui, dentro do item, que é a questão, a gente tem esses elementos, tá? Que o compõem, que é o próprio enunciado, o comando, os distratores e o gabarito. O gabarito é a resposta correta. Falta aqui o suporte. E nós, em arte, usamos muito suporte, que fica mais fácil com o info, tá? Então, o que o item deve ter? O item, lembrando que o item é a questão, que a gente fala popularmente como questão. O enunciado, que são as informações para o desenvolvimento da tarefa. Aí, o que eu falei que faltou lá? O suporte, que nós, em arte, nós usamos muito isso,
né? É uma imagem, um gráfico não digo, mas a gente usa um infográfico. Nós trabalhamos mais com imagem. Agora, nesse momento de aprendizagem remota, a gente envia até vídeos. Então, é um suporte para auxiliar o aluno na compreensão da questão. O comando é o que se pede e ele tem que estar ligado à habilidade. Dentro daquela habilidade, o que você está querendo do aluno, o que você está pedindo, o que você está requerendo do aluno. As alternativas, que são as respostas ao comando, e o gabarito, que é a resposta correta. Alguém, por acaso, aprendeu ou tem um entendimento diverso ou não diverso, ou que complete o que eu estou passando para vocês, pode colocar aqui. Vamos falar dos distratores mais um pouquinho, que eu até adiantei a minha fala. Olha lá, eles não são apenas alternativas erradas. Eles contêm respostas com os erros que costumam ser cometidos pelos estudantes. Então, aquilo que eu dei o exemplo, eu até me antecipei, eu dei o exemplo lá de 5 alternativas de cores. Você coloca 4 cores, de repente está com uma carne lá. Distrator não é isso, tá? Distrator não é isso. E aí o próprio nome já diz, distrator. Ele dá uma distraída ali, que o aluno fica pensando, e isso é bom, porque envolve toda a parte cognitiva dele. Aí entra tudo, entra a memória, entra o tempo de estudo. Então, isso aí, a importância de uma questão bem elaborada, também tem que levar em conta que não somos todos iguais, cada um tem o seu canal de comunicação, isso já é científico, a neurociência explica isso muito bem, e nós, enquanto professores, às vezes criticamos muito essa pedagogia mais moderna e contemporânea, moderna no sentido de que já vem há alguns anos, de que está facilitando muito para o aluno, que isso, que aquilo, né? É exatamente a compreensão da individualização de cada ser humano, que cada um tem. Começa pelo relógio biológico, tem um relógio biológico diferente do outro, tem um canal de comunicação diferente do outro. Isso existe. É que a gente vai sempre pela maioria, a gente generaliza. E a maioria tem, por uma questão biológica mesmo, as mesmas características num caminho de aprendizado. Nesse processo, tem uma boa parte que não corresponde a essas características mais gerais. Então, é nesse sentido que a gente não pode tratar um aluno como todos os outros. Às vezes a gente tem uma sala de 30, 35 e você tem ali, vamos supor, só a título de exemplo, entre 5 a 10 alunos que têm um canal de comunicação diferente. Todos nós temos condições neurológicas próprias, ok? E nesse sentido, na hora de avaliar, eu já tive alunos que pediam, professor, faz a prova oral comigo. Pediam a prova oral. Por quê? Porque o canal de comunicação dele era pela oralidade. E nós temos um componente em que nós podemos fazer isso, mas, lógico, prepará-lo, explicar para o aluno, mostrar algumas alternativas para ele aliar aquele canal de comunicação dele que naturalmente vai repercutir na aprendizagem dele, porque num vestibular ele não vai poder chegar lá e falar, faz a prova oralmente do vestibular para mim, senão ele vai ser sempre um ponto fora da curva. Mas a gente tem que respeitar e aos poucos preparando esse aluno para a vida real,
que não leva isso em consideração. No papel, sim, o papel aceita tudo, mas isso vai da prática, e a gente ainda vai chegar nesse patamar. Então, aqui, todos precisam ser plausíveis, eu já falei isso lá atrás também, em relação ao enunciado. Por quê? Porque é uma estrutura, ali tudo está ligado, e a habilidade. Ó, não é recomendável incluir erros óbvios ou alternativas absurdas. Já falei sobre isso também. Para também não induzir a escolha da opção correta. Eu dei um exemplo de uma questão absurda, mas às vezes você tem 4 alternativas absurdas e a correta. Isso também não pode, porque você não vai estar ajudando o aluno. E as justificativas dos distratores são grandes aliadas das intervenções pedagógicas, porque esclarecem quais lacunas de aprendizado estão ligadas a cada alternativa. Foi o que eu falei, ele não pode ser só uma pegadinha maldosa. Ele tem o papel dele dentro de uma questão, ele tem a sua importância e tem a sua justificativa, ele é necessário também, porque é exatamente a partir dele, se o aluno assinala como alternativa correta exatamente a que tem um distrator, ali você já está verificando, você vai ter como verificar exatamente, dentro daquela habilidade, o que aquele aluno não conseguiu apreender, tá? E isso facilita muito. Não é uma questão só de fazer certo, errado, certo, errado, certo, errado, e dar nota no final. É um apoio para que você recupere e aprofunde esse aluno naquela habilidade. O nosso convidado de hoje, para falar da plataforma CAED, que é a avaliação processual do terceiro bimestre, é o PCNP de Matemática, Rodrigo Sá. Olá! Me perdoe, né? Bom dia, Elenir. Bom dia, professora de arte, Bom tudo bem? dia, Lívia. Bom dia, querido. Tudo bom? Obrigada por estar aqui. Tá? Eu já falei para eles que você vai apresentar, falar sobre a plataforma CAED, né? Então, você está com o seu material aqui, que eu já fechei aqui os meus PPTs. Sim, legal, legal. Primeiramente, eu queria agradecer, Elenir, agradecer pelo convite, né? Eu gosto demais de participar, né? De estar junto, sempre que eu puder ajudar, você sabe, estamos aí, né? A gente se ajuda, né? Com Sempre. certeza, com certeza. Você já foi lá no nosso TPC lá fazer uma participação especial, né? Então, muito obrigado pelo convite e obrigado também aos professores por nos aceitar aqui, né? Que Ah, mas gostoso. eles aceitam. E arte e matemática andam de mão dada, né? Como eu sempre falo. Exatamente, exatamente, né? A beleza da matemática, na verdade, está na arte, né? A É. matemática vai explicar algumas similaridades, algumas simetrias que existem, né? Mas a beleza de tudo isso está realmente na arte, né? Não vamos nem entrar muito nesse assunto, né? Senão a gente viaja, Fora né? esse assunto, daqui a pouquinho a gente vai embora nesse assunto aí, e aí a gente acaba Tá deixando a nossa bom. forma de lado. Então, Eu pessoal, vou, como é Rodrigo, eu vou colocar assim, você sozinho, tá? tá Com bom. na opção aqui, mas não. Você que sabe, você quer Tudo tela bem. cheia? Você quem sabe, Elenir, para mim, tudo bem, do jeito que você achar melhor. Eu só vou colocar meu notebook aqui na tomada, que ele acabou de anunciar que eu estou perdendo a bateria. Tá bom, vai arrumando Aqui, lá. pronto. Pronto, resolvido o problema. Muito bem, vamos lá então, pessoal. Como a Elenir já falou com vocês, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre essa plataforma CAED. Primeiro, a gente precisa entender o que é isso,
que é a plataforma CAED, né? Eu sei que estão surgindo muitas dúvidas, né? Esse ano é um ano totalmente atípico. Esse ano 2020, meu Deus do céu, né? Surgiram tantas coisas que nós não estávamos acostumados, né? A tecnologia veio, e por mais que a gente goste de tecnologia, tudo é novo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tecnologia, eu posso assistir tutorial de tecnologia, o que eu posso ver de ferramentas novas, eu busco, mas esse ano realmente me pegou de surpresa, né? Por exemplo, essa ferramenta que nós estamos trabalhando aqui para fazer essa live, esse StreamYard aqui, é uma coisa nova, tanto para mim, quanto para a Elenir, quanto para o Núcleo Pedagógico, é um negócio que surgiu para a gente durante essa pandemia, né? Então, para vocês também, muita coisa nova e a gente tem que correr atrás disso, né? Então, primeira coisa, vamos tirar dúvidas disso aí. A avaliação da aprendizagem em processo, vocês sabem que ela é uma ferramenta importantíssima para direcionar a aprendizagem dos estudantes, né? E não só em língua portuguesa e em matemática, porque eu sempre digo que língua portuguesa e matemática são apenas ferramentas. Elas são apenas uma caixinha de ferramentas que nos auxiliam a interpretar o mundo, a interpretar o nosso cotidiano. Mas aonde está a essência de tudo, aonde que está realmente a beleza de tudo? Nas demais disciplinas. Por exemplo, eu posso dizer que eu sou um cara sem problemas. Não tenho problema de matemática. Não tenho. Os problemas são de física, os problemas são geográficos, demográficos, os problemas estatísticos, né? Eu não tenho problemas de matemática. Esse problema é de matemática, não. Leia o contexto do problema, ele não é de matemática, né? Ele é de outra disciplina, bem como língua portuguesa, não existe um texto de língua portuguesa. Qual o texto que é de língua portuguesa? É um texto histórico, é um texto artístico, a leitura de uma imagem. A língua portuguesa e a matemática têm apenas ferramentas que nos ajudam a interpretar esse mundo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, a avaliação da aprendizagem em processo, ela não é uma leitura de língua portuguesa e matemática como os alunos estão, mas, na verdade, ela nos traz indícios de como eles estão em todo o resto. E, às vezes, o cara, ele sabe muito bem calcular a regra de 3, mas lá no probleminha de regra de 3, fala densidade demográfica, e ele nunca ouviu falar de densidade demográfica. Então, por mais que ele saiba o que é regra de 3, ele tem uma ferramenta na mão, mas ele não sabe qual parafuso que essa ferramenta vai descochar, porque ele nunca ouviu falar de densidade demográfica. Então, ele não imagina que densidade demográfica é o número de habitantes que cabe por quilômetro quadrado, ele não tem noção disso. Então, gente, nesse ponto que eu queria pegar. A avaliação da aprendizagem em processo é importante para todos nós. E ela vem evoluindo muito. Quando ela surgiu, ela era uma caixinha de surpresas para a gente. Cada bimestre ela vinha de um jeito, de uma forma, né? Avaliando algo, e a gente nunca sabia o que vinha por aí. Depois de um tempo, ela começou a pegar um formato e surgiram as matrizes de avaliação processual. E ali a gente tinha certinho quais eram as habilidades que deveriam ser avaliadas, porque essas representavam a essência do bimestre, né? E isso nos ajudou muito. Ela vem vindo numa evolução, e agora nós chegamos a um ponto que ela também teve que sofrer alterações. Nesse ano de 2020, aquela AP que vinha impressa, ela já não tem muito sentido. Por quê? Porque nós estamos lutando para não disseminar um vírus, e aí nós vamos chamar todos os pais na escola para entregar um material que é impresso, que eu pus à mão, o cara lá que a entrega pôs a mão, o cara que carregou o caminhão também pôs a mão, né? E quantos tiveram cuidado de higiene, e daí eu vou passar para o pai, que o pai vai levar para casa, que outros vão pôr a mão, ele pôs no carro. É um negócio assim que realmente fica complicado a gente garantir o total protocolo da saúde dentro desse processo, né? Então, ela teve que passar por uma certa atualização. E aí surgiu a avaliação da aprendizagem em processo digital. A gente não tinha isso até o bimestre anterior. O que nós tínhamos até o bimestre anterior era gambiarras nossas mesmo, né? Que pegávamos as questões da AP, jogávamos num formulário online e mandávamos para os alunos,
né, fazerem, e depois aquela compilação a gente digitava na sede. Ótimo. Mas agora ela tomou um novo formato. E esse novo formato digital está muito legal. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, porque com certeza os alunos de vocês vão ter dúvidas, né? Porque é novo para todo mundo. Se para a gente já é um negócio, o que é isso? O que é plataforma CAED? O que isso tem a ver com a gente? Imagine para os alunos. Né? Então, gente, nós vamos compartilhar com vocês, porque é o que eu falei, a avaliação da aprendizagem de processo, ela não é algo de língua portuguesa. Ela é algo nosso, de todos nós. Todos nós temos que nos ajudar, porque a aprendizagem do aluno é o nosso barquinho. E se tiver furado em geografia, se tiver furado em história, vai andar e todos nós vamos afogar do mesmo jeito, não importa onde está o furo. Então, nós temos que nos ajudar para que a gente consiga construir uma educação melhor para todo mundo, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês só um pouquinho, é uma lâmina de slide só, tá? Eu não gosto muito, assim, de ficar muito no slide, nós vamos direto para a prática, colocar a mão na prática aí, né, a mão na massa. Eu vou só abrir um slide só para mostrar para vocês o que é essa plataforma CAED, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu achar aqui. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aqui. Compartilhando com vocês essa tela, então, é isso aqui que eu quero. Deixa eu ver se está certinho, se está aparecendo para vocês bonitinho aí. Elenir, você sobe para mim, você clica para mim para subir a minha tela de projeção, por favor, Elenir? Tem aqui você tem que clicar para ela subir para a apresentação para o pessoal. Elenir? Pessoal? Joia. É que apareceu aqui muito bem. Eu acho que é esse aqui que tem é o do lado aqui, Elenir. É esse que tem só o texto. Isso, esse aí, por favor. Tem só o texto. Tá bom? Disseram aqui no chat que caiu. Caiu mesmo, pessoal? Dá um devolutivo pra gente aqui. Né? Caiu mesmo ou já voltou? Já está rodando? Por favor. Enquanto vocês vão dando essa devolutiva aqui no chat, que tem um certo delayzinho, vamos lá. O que é essa Fundação CAED? Gente, essa Fundação CAED, ela é a fundação de Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação. Veja que ela já tem tudo a ver com a avaliação da aprendizagem, né? Porque é uma avaliação da educação. E ela é uma fundação que foi criada como apoio à Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? Então, a Universidade Federal de Juiz de Fora que promoveu a criação dessa fundação de Centro de Política Pública da Avaliação da Educação, tá? É uma fundação sem fins lucrativos que visa só melhorar esse sistema de avaliação da aprendizagem, tá? E é fantástico isso, porque ela vem, tá normal, tá rodando, maravilha. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Muito obrigado, viu, pela devolutiva aqui. É interessante porque ela veio numa viés que é da Universidade Federal, que é da avaliação, mas ao mesmo tempo ela também vem com essa viés tecnológica, né? Como é que a gente pode utilizar a tecnologia para melhorar os processos de avaliação nas escolas no modo geral, né? E saibam vocês que essa avaliação, aí essa Fundação CAED, ela não segue aqui somente no estado de São Paulo, tá? A Fundação CAED, ela está assistindo, ela está auxiliando muitos estados na federação. Vamos, então, agora, gente, ver onde é que ela está para a gente, para nós como professores. Elenir, eu vou precisar de você de novo, porque agora eu vou precisar subir uma tela aqui, que é uma tela de internet, tá? Eu vou uma página de internet aqui, e aí eu vou pedir para você também, por favor, subir, né? Porque eu preciso
a Secretaria Escolar Digital com vocês, tá bom? Que é por lá que nós vamos ver. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui. Tcharam! Guia do Chrome, Secretaria Escolar Digital. Muito bem. Deixa eu ver se já está indo aí. Eleni, por favor, se você puder clicar para mim aqui para subir essa telinha. Eu vou dar trabalho para você hoje, minha querida, porque eu gosto de ficar pulando de um para o outro, assim, né? Muito obrigado, Eleni. Gente, estamos aqui, então, na sede, tá? Na Secretaria Escolar Digital, todos vocês têm acesso a ela, tá bom? E nela tem essa plataforma CAED. A única coisa que eu não consigo precisar para vocês agora é se esta plataforma ela está aberta para todos os professores ou somente para os gestores em língua portuguesa e matemática. Eu não consigo precisar para vocês, mas a plataforma CAED a gente consegue conhecer como um todo, tá bom? Aonde fica aí? Eu não consigo precisar para vocês com relação a vocês, porque eu não tenho, né? Minha esposa também é de matemática, então eu já entrei no perfil dela, o perfil dela aparece, né? Mas eu não tenho, assim, eu não tenho o login de ninguém de arte, educação física, geografia, para eu colocar aqui e fazer um teste, né? Ela está aqui, ó, na barrinha lateral esquerda, em pedagógico, nós temos aqui, ó, caderno digital, foco aprendizagem, a terceira caixinha, plataforma CAED. Essa plataforma CAED, gente, olha que legal aqui, como que funciona, né? Aqui ela vai, no meu, ela vai falar que eu tenho mais de um perfil, mas para o professor não aparece isso, tá? No da minha esposa eu coloquei, ela já vai direto. Eu não sei por que separam PCNP e núcleo pedagógico, né? Mas, enfim, aqui eu tenho que selecionar. Muito bem, entrei na plataforma CAED, ela vai trazer para a gente muita instrução, tá bom? Ela já vai falar que, olha, ela vem trazendo nesse período agora a avaliação da aprendizagem de processo terceiro bimestre, vai avaliar desde o quarto ano do fundamental até a terceira série do ensino médio, tá? Aí ela vem falando sobre tudo isso aí, tem um tutorial logo de cara, tá bom? Aí ela vai trazer um pouquinho abaixo algumas ferramentas que estão abertas, nem todas estão abertas ainda, tá? As orientações pedagógicas, guia de atividade de avaliação, resultados, essas não estão abertas ainda porque a avaliação não aconteceu. Então eles aguardam a AP acontecer, ela tem até dia 20 de novembro para acontecer nas escolas, tá? Então antes desse período ela não vai acontecer. Essa aqui não vai estar aberta. Dia 20 de novembro se encerram, às 23h59, se encerra a aplicação da AP, aí eles começam a liberar esses outros espaços para a gente. E aí nós temos aqui, né, a questão de como que é o currículo paulista, as habilidades, né, previstas para toda a educação básica. Outra parte que nós temos aqui, ó, aqui também tem a consulta de caderno de atividades. Que caderno de atividades? Esse aí da AP, não está aberto ainda, por quê? Porque está sendo aplicado, tá? Então, para manter uma certa lisura no processo avaliativo, ele não está aberto para a gente ainda, ele vai ser aberto depois do dia 20. Mas tem outros aqui que estão abertos, por exemplo, monitoramento e o desenvolvimento profissional. Tá? Dentro desse desenvolvimento profissional aqui, ele vai ter um mini cursinho mostrando para a gente como que vai funcionar essa avaliação da aprendizagem em processo terceiro bimestre de forma digital. Tá? Então, ele vai trazer aqui textos, vídeos, muita coisa, dúvidas frequentes, tá bom? Vai trazer tudo isso para a gente aqui nesse desenvolvimento profissional. Na parte de monitoramento, que é bem legal para a gente conhecer. Aí, no monitoramento, vejam que como ele abriu aqui na mesma página, ele continua aparecendo para vocês aqui. No monitoramento, ele vai desde aqui, ó, caderno de atividades, que ainda nós não conseguimos ver caderno de atividade, porque ainda não saiu o resultado. As avaliações, ó, dentro da avaliação, eu já consigo ver, vejam que não está apagadinho, participação, então eu consigo já ver a participação. Consigo aqui acesso e uso da plataforma, esse aqui daqui a pouquinho vai abrir para a gente, né?
E aqui no profissional também participação e desempenho naquele curso que tem ali do lado. Dentro da avaliação, participação eu posso dar uma olhadinha. E olha só que interessante, gente. Essa avaliação do terceiro bimestre, porque por enquanto é essa que nós temos, tá? Eu já tenho algumas informações sobre a rede. Você, professor, vai ter sobre a escola sua aí, né? Mas aqui eu tenho sobre a rede toda nossa aqui. Dentro da avaliação do terceiro bimestre, eu tenho aqui que em língua portuguesa, 12.500 alunos da nossa rede aqui de Avaré deverão fazer essa avaliação. Por enquanto, 813 começaram a fazer, 649 já concluíram a avaliação de língua portuguesa. Aí traz certinho por ano série, qual ano série que tá, a gente consegue ver graficamente que o nono ano, pelo jeito, é o que mais iniciou e é o que mais concluiu a avaliação de língua portuguesa por enquanto. Em matemática, também são 12.500 estudantes previstos para fazerem, 622 começaram, vejo que já é menos que língua portuguesa, 465 concluíram. E da mesma forma que língua portuguesa, dá para ver que no nono ano eles estão fazendo mais. Eu acho que a busca da escola está maior também no nono ano, né? E tá aí, tem mais alunos no nono ano fazendo e concluindo. Aqui no finalzinho, eu consigo daí ver, por exemplo, se eu quiser ver aqui, como é que foi a avaliação de matemática no oitavo ano. Aí vai mostrar as escolas e como que tá, eu consigo entrar aí numa escola e dar uma olhadinha. Como que tá a avaliação ali dentro, né? Taxa de início, taxa de conclusão, consigo entrar na escola e ver as turmas de oitavo ano aqui. Turma A, turma B, turma C. Consigo ver por aluno. Quais foram os alunos que iniciaram já, ó, tem o Levi aqui em processo, aí vai indo, tá, ó, tem o Samuel aqui, concluiu, já finalizou, eu consigo ver um por um e eu vou conseguindo entrar neles, né, eu consigo ir vendo aluno por aluno, quem fez, quem já terminou, quem não terminou, isso nos ajuda muito a monitorar todo esse processo, isso é fantástico, isso é uma evolução. Eu sempre falo que tudo está em evolução, né? A avaliação está em evolução. Olha que fantástico. Na minha época, eu me lembro muito bem que na minha época, quando eu estudava, tinha lá a avaliação, a primeira pergunta era do primeiro parágrafo, a segunda do segundo parágrafo, a terceira do terceiro parágrafo, e assim sucessivamente. Olha como evoluiu hoje. Às vezes, quando a gente estava lá na quarta pergunta, não tinha lá no quarto parágrafo, a gente pensava, puxa, entendi errado a pergunta, né? Errei. E agora não está mais isso, só encontre no texto e traga para cá. Agora está toda uma interpretação. Nós já avançamos nesse sentido, e agora vem um avanço maior ainda. O que fazer com esses resultados? Como monitorá-los? Como conseguir aí uma maior eficácia a partir desses resultados, como corrigir a diretriz da aprendizagem a partir desses resultados. Eu acho que isso é muito interessante, né? Isso é muito fantástico. É verdade, a partir desde ontem tem muita gente acessando aí, tem muita gente entrando nessa plataforma, tá? Isso é fantástico. Gente, finalizando aqui, eu gostaria de falar para vocês que veio um tutorialzinho em PDF para o professor e também para o estudante, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho desse tutorialzinho. Eu vou só subir aqui a tela, por favor, vou precisar de você de novo, Helenir, para subir aqui para mim. Eu sei que meu tempo já está chegando ao fim, é isso mesmo, né? Já estou caminhando. Se você puder subir para mim aqui essa tela, Helenir, por favor. Aqui nós temos o tutorial do aluno. O que vai trazer nesse tutorial do aluno, gente? Nesse tutorialzinho do aluno, isso é importante você, professor de arte, ter esse tutorial do aluno, né? Para saber como ajudar o seu estudante, porque às vezes ele tem maior afinidade com você, né? Você tem um maior engajamento com esse estudante.
para poder orientá-lo como proceder. Então, aqui no tutorialzinho para o aluno, ele vai ter aqui como que o aluno se prepara para avaliação, tudo isso, e aí vem o acesso ao teste. O acesso ao teste, a gente tem duas possibilidades. A gente pode acessar pelo aplicativo ou a gente pode acessar pela plataforma, tá? O que ficar melhor? Bom, primeiro vamos começar pelo aplicativo. Ele fala aqui que o Android tem que ser no mínimo 4.3. Gente, o Android acima de 4.3 é o KitKat 4.4. Mas nós já estamos na versão do Android 11, tá bom? Então, essa é uma versão que a maioria dos celulares já passou faz tempo, tudo bem? Pode acontecer ter um ou outro, mas já estamos no 11, né? Então, possivelmente todos os alunos tenham versões do Android acima disso. Mas e se meu celular não for Android? E se meu celular for um iPhone de sistema iOS? O que eu vou fazer, Rodrigo? Gente, aí é o outro acesso. É o acesso pela plataforma, porque nós não temos um aplicativo ainda para sistema que não seja o Android. Tudo bem? Então, para baixar é bem simples. Para baixar é só entrar na lojinha de aplicativo, o Google Play Store. Você vai lá, a hora que você instalar esse aplicativo, primeiro que vai aparecer, a hora que você escrever Caderno de Atividade São Paulo, você vai escrever isso aqui, ó, Caderno de Atividade São Paulo. A hora que você escrever isso aqui, lá no seu Google Play Store vai aparecer aqui CAED, Caderno de Avaliação, tá? Para a gente vai aparecer como primeira opção. Aqui apareceu como segundo porque ele escreveu diferente. Se você escrever Caderno de Atividade São Paulo, vai aparecer aqui essa aqui como primeira opção. Caderno de Avaliação é do CAED, tá? Tem um IP amarelo identificando ele. Baixou o aplicativo, instalou, o acesso vai ser bem simples. O acesso é o acesso à sede, tá? Como é que ele vai preencher esse acesso? Lembrando dos zeros que antecedem o RA dele, coloca o RA e no final do RA, SP. A senha é a mesma senha que o estudante usa na sede. Vejam que eles estão unificando, todas as senhas nossas estão ficando unificadas à sede, né? A senha do seu e-mail institucional é da sede, né? A senha nossa do JEDI está da sede, a senha nossa para quase tudo, para esses aplicativos, para o centro de mídia, é tudo senha da sede, né? Então, é isso. Acessa pela senha da sede. Entrou no aplicativo, ele vai mostrar logo na página principal quantos cadernos ele já fez de atividade e quantos ainda faltam fazer, tá? Então, em azul, cadernos que foram concluídos, em roxo, cadernos que ainda estão a concluir. Mas onde que eu vou para poder concluir? Né? Não basta clicar ali, não. Você tem que ir na opçãozinha caderno, que vai estar bem no centro da tela do seu celular, na parte inferior, no centro inferior do seu celular. Clicou em cadernos, aí ele vai mostrar que falta um caderno para você fazer, ou dois, ele vai mostrar qual caderno que é, se é de língua portuguesa ou se é de matemática. O estudante, ele tem que clicar em baixar caderno. Se ele não baixar, ele não consegue realizar. Então, clique em baixar caderno. Depois que ele baixou o caderno, aí sim, aí vai aparecer a opção para ele iniciar caderno. A hora que ele clicar na opção iniciar caderno, ele terá 48 horas para fazer essa avaliação. Por que tanto tempo? A prova está tão extensa assim? Não. A prova não está extensa. 16 questões como já era. Já eram 16 questões na AP anterior do segundo bimestre. Mas a diferença é que agora nós estamos no modelo digital. E no modelo digital, o celular pode acabar a bateria, a internet pode cair a energia da casa, derrubando a internet, derrubando tudo, né? E não voltar no mesmo momento. Então, para evitar esses problemas de conexão, que se dá 48 horas. Ele começou, o tempo dele começa a contar, mas ele tem 48 horas para concluir. A gente sempre pede para que o aluno, a partir do momento que começar a fazer a prova, se debruce sobre ela e faça ela por inteiro. Por quê? Porque a gente não tem como a gente prever os imprevistos. Não tem jeito, né? Senão não seriam imprevistos.
Vai que ele deixa, não, eu tenho 2 dias mesmo, olha, eu vou ver essa questão aqui, eu vou tomar um café, eu vou lá no meu amigo, vou não sei onde, depois eu volto, depois eu faço. Aí na hora que ele vai mandar, cai a energia, acontece alguma coisa, e aí? Né? Então, tá aí 48 horas para ele responder. Respondeu, terminou, pode clicar no concluir, né? Terminou, concluiu, belezinha. Aí, ele ainda tem a opção depois de revisar. Eu não tenho certeza se é aquilo, eu terminei de toda a minha avaliação, mas eu não tenho certeza se é aquilo. Você ainda tem tempo? Revisa o caderno, vê certinho, é isso mesmo. Se quiser mudar de opção, não tem problema, já estou na 12ª questão, mas a segunda está me pegando. Pode voltar lá, volta lá na segunda questão, muda a alternativa se você quiser, sem problema nenhum. Muito bem. Enquanto tiver aberto, enquanto tá assim, abertinho, belezinha, ele consegue, ele precisa ir lá para poder responder, né? As questões que estão em aberto, quer dizer que ele ainda não respondeu, que ele deixou em aberto ainda, né? Não teve certeza, foi para outra, assim por diante. Mas, depois que ele respondeu tudo, esse em aberto não aparece mais, e ele pode, então, finalizar o seu caderno, tá? Então, concluiu, belezinha. Aí ele vai clicar em enviar caderno. Lembrando que depois que ele enviou o caderno, não tem mais como ele revisar. Enviou, foi, aí vai ser daquele jeito. Depois, o que ele vai poder fazer? Depois que ele enviou o caderno, ele consegue já ver os seus resultados, né? O quanto ele acertou, né? Inclusive ver as questões aí, tudo certinho, e ouvir um podcast exclusivo. Olha que legal, um podcast exclusivo segundo o desempenho dele ali naquela avaliação. Se ele não tem um celular Android, ou não tem celular, né? Ou não tem crédito para colocar no celular. Por que eu estou falando do crédito? Porque o celular, gente, a plataforma SED, se você baixou o aplicativo, você pode acessar ela com patrocínio de dados. Então, aí você acessa sem gastar nada. Qual é a questão? A questão é que você tem que ter baixado no seu celular o aplicativo SED, tá bom? A partir do momento que você baixou uma vez, você foi no Wi-Fi da escola, você foi no Wi-Fi do amigo, você foi em qualquer lugar que tinha internet, baixou o SED, o aplicativo Secretaria Escolar Digital, no seu celular, ele é como centro de mídias, ele não consome dados para nada. Isso não vale só para o aluno, isso vale para a gente, professor, também, tá bom? Baixou o aplicativo SED no celular, não cobra mais por dados móveis, tá bom? Então, se ele não tem Android, se ele não tem crédito por no celular, ou se ele não tem celular e vai fazer por um computador, o negócio é ir pela plataforma SED. Então, entra na SED e aí é como nós vimos lá. Vai em pedagógico, clica em plataforma CAED e aí na página inicial ele vai ter acesso ao caderno de atividades. Ele vai clicar no caderno de atividades e vai discorrer como nós vimos no aplicativo. Muito bem. Você pode também ir direto pelo link da avaliação do CAED. Tá? Então tem aqui esse link te leva direto para essa plataforma, onde você faz o login, e o login é o mesmo login da SED, tá bom? Você vai ter que fazer um login da SED para poder entrar nos cadernos. Entrou aí nos cadernos com login e senha da SED, você vai ter acesso aos cadernos, e depois que você respondeu os cadernos e enviou, o aluno terá, então, acesso aos resultados e também o podcast exclusivo para ele, tá bom? Muito bem, gente, a gente tem até dia 20 de novembro para que todos os alunos realizem essa avaliação. Depois dessa avaliação, depois dessa primeira parte da avaliação, nós teremos uma segunda etapa, né, que seria a parte tutorial do professor, que ele traz a questão da avaliação na segunda etapa. A segunda etapa que são os alunos que ainda não realizaram a avaliação. Por algum motivo, eles não conseguiram realizar essa avaliação. Tudo bem? Então, deixa eu só abrir aqui essa parte que tem da avaliação. Tá? Aqui, ó, a segunda chamada, tá? Então, aqueles alunos que não fizeram a avaliação por algum motivo, né, estavam fora, estavam viajando,
né? Teve uma falha na comunicação, não conseguiram contato com ele, ele não realizou, tá? Vai participar de uma segunda chamada. Também, aqueles alunos que estavam fora da base, ou seja, se não estiverem inscritos na sede, alunos que foram transferidos e às vezes não foi atualizada a base da sede, também não vai conseguir acessar, né? Se ele não estiver na sede naquela escola, como é que ele vai acessar? Não vai acessar. Então, aí esses alunos, eles participarão da segunda chamada. E também tem aqueles casos que ele teve problema de login, e aí o login dele não foi resolvido. Ele abriu chamado, tudo, não teve o login resolvido. Ele vai ter aí um segundo momento, uma segunda chamada para ele, mas a gente vai tentar o máximo possível para nessa primeira chamada a gente já conseguir agregar todos os estudantes com a gente. Tudo bem? Eu acho, gente, que... Vamos ver se eu tenho alguma questão aqui. Muito bem, acho que... Tá, vamos lá. Vamos descobrir, Edmilson, estará liberado para as demais disciplinas, vamos descobrir juntos, né? Por enquanto, o que nós estamos precisando muito de ajuda, como nós vimos, né? A questão da avaliação da aprendizagem de processo é um processo de todos, né? Está todo mundo envolvido nessa, né? Nós precisamos agora engajar os estudantes nesse processo que já começou dia 3 de novembro e vai até o dia 20 de novembro, as AAPs do terceiro bimestre, então nós contamos com a ajuda de todos, tá? Eu acredito que logo vai ser liberado tudo para disciplinas, eu acredito que sim, porque, afinal de contas, é como a gente sempre trabalhou, né? Não tem uma questão unicamente de matemática ou unicamente de língua portuguesa, as disciplinas estão todas agregadas ali juntinho, tá bom? Então, eu acho que é isso. Eleni, Oi! Muito obrigada, foi muito esclarecedor, foi ótimo. Obrigada por todas essas explicações. E em breve a gente espera aí que os demais componentes, né, nossos aqui de arte, também seja liberado nessa plataforma aí, que é incrível. joia. Gente, muito obrigado. Eleni, eu vou Obrigada. você o link daquele vídeo tutorial que nós gravamos ontem para os alunos, daí disponibiliza para eles em primeira mão, né? Tá bom. Porque daí já tem um materialzinho para eles mandarem para os alunos, para eles assistirem de como acessar esse material, esse aplicativo. Tá certo, eu coloco sim. Tá, Tá bom? Muito obrigada, viu? Rodrigo. Obrigado. Obrigada, até a próxima. Obrigado, pessoal. Beijão, até a próxima. Agora a gente vai para o PCNP Adriano. Oi. Olá, tudo bom? Tudo bem com vocês? Bom dia, Eleni. Obrigado pelo convite e por me ceder um espacinho para poder falar com seus professores. Muitos são meus amigos, né? A gente se conhece aí pela nossa jornada de trabalho nas escolas, alguns colegas, né? E agradeço o espaço de poder conversar com eles um pouquinho sobre o tema do ERER. Obrigado, viu? Vamos lá? Quer que compartilhe já? Eu vou compartilhar aqui, Lê. Ah, tá bom. Então fica à vontade. Você só sobe para mim, por favor. Pessoal, bom dia. Eu prometo ser bem breve, né? Porque eu sei que o tempo de vocês é um tempo muito justo, muito apertado. Então eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito do ERER. O que é o ERER, né? Vocês sabem que o ERER é a educação para as relações étnico-raciais. Esse programa, ele não é um projeto, ele é um programa de uma ação curricular que perpassa todas as nossas ações curriculares aí, do ensino de história, língua portuguesa e arte obrigatoriamente. Então, ele está baseado na implementação da Lei 10.639, de 2003, e na Lei 11.645, de 2008. A Lei 10.639, ela traz como princípio de obrigatoriedade a história da cultura afro-brasileira e africana. E a Lei de 11.645, ela traz o adendo, né, o acréscimo de que há uma necessidade de se trabalhar também
a cultura afro-brasileira e indígena. Então, por que eu estou conversando com vocês nesse momento? Porque a gente está no mês da consciência negra, né? É o mês onde a gente tem a culminância dos nossos trabalhos em relação à educação para as relações étnico-raciais, justamente porque os debates estão todos direcionados para a discriminação racial, para a conscientização dos direitos humanos e das concepções de cidadania nas lutas aí que a comunidade negra e indígena vivem, né, numa constante referência de reconhecimento sobre as suas etnias. Então, as disciplinas de língua portuguesa, de história e de arte, elas têm por obrigatoriedade trabalhar o ERE nas suas situações de aprendizagem, né, nos objetos de conhecimento. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai parar a nossa aula? Não, gente, não é nada disso. A gente sabe que a educação para as relações étnico-raciais, ela é prevista na legislação, como eu disse agora. Só que ela está perpassando todo o currículo. Eu não preciso, né, elencar aqui quantas habilidades vocês trabalham na disciplina de arte que cotejam o ERER, que entram em contato com o programa da ação curricular do ERER. Por quê? Porque o ERER, ele perpassa todas as disciplinas que obrigatoriamente tem que falar dele. Então, em história, a gente vai ter o tema do abolicionismo, o tema da escravidão, a questão indígena, a colonização, o processo do primeiro reinado, do segundo reinado. Em arte, nós vamos ter aí as africanidades, né? O processo da manifestação cultural e antropológica, da dimensão artística, do povo indígena. Então, isso vai sendo manifestado em todas as habilidades que precisam ser trabalhadas e, portanto, a gente contempla a legislação, né? A gente está contemplando a legislação. Nesse aspecto, a gente percebe que a arte, sobretudo porque a arte trabalha com domínios de linguagem, né, leitura de campo visual, de imagem, de produção, através da manifestação plástica, né, de uma estética singular, que pode trazer para a referência do debate as questões africanas, afro-brasileiras e indígenas, levando em consideração que isso tudo pode culminar em um produto muito interessante para ser divulgado, difundido e debatido com os colegas aí, no sentido de culminar todo o trabalho que vocês estão fazendo com seus alunos. Então, é nesse sentido que eu queria conversar um pouquinho com vocês, para falar um pouquinho da importância de vocês retomarem o ERER esse mês, né, com os alunos, não parar o conteúdo de vocês, porque não é essa a proposta, é vocês enxergarem as habilidades que cotejam, que difundem a educação para as relações étnico-raciais que estão aí nos objetos de aprendizagem de vocês, do componente de arte, né? Quer ver? Essa é uma sequência em que a gente percebe isso. Só para finalizar, a gente tem aí a habilidade, né, de língua portuguesa, que é estabelecer as relações entre textos verbais e não verbais, e uma habilidade do 9º ano de arte, habilidade 31, relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. E aí aparece lá para a gente uma discussão em torno da Nefertari, né? Aí você tem um texto de imagem, ou Nefertari, né? Nunca sei como pronunciar, de imagem, que vocês exploram essas questões todas com os alunos, depois um textinho verbal, né, um pouco histórico, que pode dialogar aí com o pessoal de história, e toda a metodologia que é aplicada nele. Aí a gente tem também leituras de imagem. Essa aqui dá um trabalho bem legal, né, porque era uma propaganda de sabão no século XIX, um sabonete que limpava as manchas mais complexas da pessoa, né, era essa a manchete que trazia aqui do sabonete, da propaganda.
e aí o negro está dentro da banheira, ele sai branco. Então, a carga, né, negativa que isso tinha para a publicidade da época, porém, em pleno século XXI, a gente tem também, né, uma propaganda que foi multada aí em 2017, 2018, a Dove recebeu uma multa por discriminação racial, quando você tem a ideia de que o negro, quando toma banho com Dove, ele fica branco, né? Aqui também vai ficando antes preto, depois branco. Toda a carga negativa que isso tem na ideologia de discriminação racial. Então, a arte pode trabalhar de forma bastante intensa. Olha essa imagem, né? Que a gente pode ter vocês trabalhando aí com os seus alunos a riqueza da antropologia, dos traços, da pintura, do ritualismo, o quanto isso impacta, né, na questão da formação da identidade da etnia negra e indígena, as questões tribais, a referência disso enquanto dimensão de antropologia e de identidade do sujeito que lida com a questão da consciência das educações étnicas, né? Então, era um pouco isso. Eu sei que o meu tempo está curtíssimo e eu não quero estourar o tempo de vocês. Portanto, eu agradeço a oportunidade, né, de falar um pouquinho para que vocês retomem isso com os alunos, explorem melhor isso com eles. Olá, acho que o Adriano caiu. Vocês estão me ouvindo ainda? O Dri, infelizmente, caiu a conexão. Ele está na DE lá. É muita gente fazendo hoje, usando a internet, né? Mas eu vou enviar material do IRER para vocês, como o Adriano disse, é um programa, então ele é parte, currículo, em várias habilidades, praticamente todas, porque é sobre isso que nós tratamos, né? Dentro da arte, a gente vê também os aspectos, e entra tudo, por isso que arte está dentro do programa, e nós precisamos muito do engajamento de vocês, durante o ano todo, tá? Como o Adriano falou, não é um concurso, não é constante, o despertar dessa consciência, e também nesse momento remoto, nesse momento de recuperação e aprofundamento, trabalhar esse programa. Nós já estamos aqui com 5 minutos. Vocês viram a fala do Rodrigo também, sobre a plataforma CAED, do início, né, que eu comecei a falar da estrutura de uma questão. Então, eu espero que vocês tenham percebido a importância desse trabalho, que eu iniciei hoje, apesar da gente sempre falar de avaliação, mas agora com mais detalhes, com todas as peculiaridades que envolvem, que a elaboração e a construção de uma avaliação requerem. Tá bom, gente? Eu agradeço muito, espero que tenha contribuído o dia de hoje, e agradeço a presença dos convidados de hoje, do Rodrigo, do Adriano, e até a próxima, tá bom? Um abraço. Não esqueçam do formulário, tá? Que eu saio daqui e já vou abrir lá, tá bom? Vai até meio-dia de amanhã. Um beijo, um abraço e até a próxima.